Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Jogo Suchinski, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quinta-feira, 1º de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, nos pode seguir aí no Twitter, @21TC_Brasil, também no Facebook estamos como Investidores Idosos. Muito bem, vamos aqui então com o nosso calendário econômico. Temos uma quinta-feira com algumas notícias de médio impacto, por exemplo, PMI manufatura da Itália às 4h43 da manhã, PMI da França, PMI na Alemanha, também na zona do euro, PMI de fabricação, e às 5h30 da manhã, PMI manufaturados na Inglaterra. Já às 8 da manhã temos aqui taxas de juros, decisão da taxa de juros da Inglaterra. Temos às 8h45 taxas de juros da zona do euro, produção industrial brasileira anual às 9 da manhã. Às 9h30, pedidos contínuos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, solicitação inicial de desemprego às 9h30. Conferência do Banco Central Europeu às 9h30 da manhã, deve trazer muita volatilidade aí para os índices europeus e também para os pares relacionados ao euro. Vemos também aqui índice industrial da ISM às 11 horas da manhã e o PPI trimestral da Austrália às 22h30. Seriam essas as principais notícias para esta quinta-feira. Vamos então aqui começar com o Standard & Poor's, o SP500. Vemos que no diário hoje uma sessão bastante volátil, um dia de Bernanke, declaração da FONC, veio visitar aí, aproximou-se muito das máximas do ano, não conseguiu igualar e tampouco romper, e deixando aí agora um doji. Poderia ser um martelo invertido que poderia nos sinalizar uma falha nessa tentativa do mínimo maior, porque não é um fundo ascendente, porém não conseguiu fazer um topo ascendente no diário. E vemos que poderia falhar e vir a visitar os 1.669 pontos, este Standard & Poor's no diário. Vemos que em 4 horas, intradia, segue bastante lateral. A tendência é que venha testar aqui os 1.676 pontos. Para uma eventual ruptura, os 1.665 pontos seriam o seguinte suporte. Nada a fazer por enquanto, não temos nada como comprar e tampouco ainda está pronto para vendas. Já o Nasdaq hoje conseguiu fazer uma nova máxima, rompeu a resistência, fechou acima, porém deixando aí uma sombra interessante, uma sombra potente, poderia ser um martelo invertido, sinalizando debilidade ou finalização da tendência. O movimento está bastante esticado, bastante sobrecomprado, deixando aí uma vela, um martelo invertido no marco de 4 horas, porém nada a fazer por enquanto neste Nasdaq, enquanto não fizer a ruptura dos 3.079, apresentar um pivô de baixa, nada a fazer com este Nasdaq. Já o Dow Jones, vemos que este Nasdaq está em plena zona de resistência no semanal. Se não confirmar essa ruptura, seria uma confirmação de teto duplo e teria bastante espaço até os 15.084 para uma eventual operação vendedora neste Dow Jones. No diário também veio testar a máxima, ainda que fez uma nova máxima, não conseguiu romper ou permanecer acima, de fato deixando aí agora uma cauda longa, um doji de cauda longa, e poderia apresentar uma correção também até os 15.334 pontos neste Dow Jones. Em 4 horas vemos que é uma possível etapa 3, um movimento bastante lateralizado, teria espaço para fazer uma ruptura. Em caso de que faça a ruptura desta zona, vir até os 15.393 seria totalmente normal neste Dow Jones. Já na Europa, o DAX 30 segue nessa zona de lateralidade, esperando realmente as declarações do Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, dará suas declarações nesta quinta-feira, tocando suporte nos 8.212, se romper os 8.140, seguindo suporte e resistência nos 340, porém segue bastante lateral este DAX 30, nada a fazer por enquanto. Já o K40, o índice de Paris, vemos que está tentando fazer a ruptura dessa diretriz baixista no semanal. Se o fizer, 4.054, aqui também temos o nível psicológico dos 4.000 pontos, está respeitando. Aqui no diário hoje testou os 4.000 pontos, não conseguiu fazer a ruptura, segue aí nessa zona lateral que se move entre os 3.960 e os 4.000, o lado que romper primeiro, por aí poderia ser alguma
possibilidade compradora ou vendedora neste FTSE, neste CAC 40. Até o momento nada a fazer também. O FTSE vemos que no semanal temos uma possível P formation, não sei se terá forças para romper aqui os 617, em caso que o faça, os 726 poderia ser o seguinte objetivo. Seria muito interessante um mínimo maior, aqui temos um possível ombro, cabeça a ombro. O que faltaria seria o desenvolvimento dessa figura para vir a testar essa diretriz altista terciária no semanal. Vamos diretamente com o Eurostock 50. O Eurostock 50 segue tentando fazer a ruptura dessa resistência aqui no diário. Faz um breakout failure até o momento. Se confirmar a ruptura, os 2.787, próxima parada. Aqui também temos um possível ombro, cabeça a ombro. Faltaria o desenvolvimento da figura. E quem sabe vir a visitar a média móvel de 200 períodos. No diário ainda é um pouco prematuro, porém já devemos visualizar a figura. Entradinha em 4 horas, movimento lentamente, as velas pequenas, nada a fazer ainda também nesse Eurostock 50. E no Japão, o índice Nikkei, vemos que tínhamos uma possível formação em B, estava bastante interessante no diário, porém não conseguiu romper os 13.486 pontos. Em caso de confirmar essa ruptura, teria espaço até os 12.950 aproximadamente neste índice Nikkei. Muito bem, de fato os índices estão bastante complexos, complicados. Os americanos, aí o Nasdaq está descorrelacionado de todos. E bom, temos declaração do Banco Central Europeu nesta quinta, ou seja, devemos esperar como será a reação desses índices, sejam americanos ou europeus, para tomar algum tipo de decisão. Assim que sou o Douglas Suchensky, espero vocês amanhã no nosso Trading Room gratuito das 9 ao meio-dia. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.